noite, todos e todas. Posso cantar, Jean, já? Pode. Bom, nós hoje estamos trazendo um estudo à luz da doutrina espírita sobre o tema impermanência e imortalidade. Por que nós incluímos o tema impermanência? Porque necessariamente não é uma temática dentro da doutrina espírita. O tema impermanência é muito estudado hoje pela física quântica, né? O budismo traz fortemente essa parte na sua doutrina, mas o que não quer dizer que não seja uma realidade, uma verdade, né? E dentro desse princípio de verdade, a doutrina espírita abraça e a gente inclui dentro do tema imortalidade porque é muito oportuno. Então, quando a gente fala de impermanência, e o que eu acho muito interessante, doutor, é que Kardec, quando a gente lê o Livro dos Espíritos só por ler, como uma leitura de um livro qualquer, a gente não consegue sentir a questão didática presente no livro. Mas quando a gente estuda, participa de um estudo na casa espírita, ou lê com um estudo direcionado, a gente descobre que dentro do Livro dos Espíritos tem algo muito importante, que é esse princípio didático. Kardec era um pedagogo, então existe uma sequência, né, uma ideia de sequência lógica a respeito, desde o começo até o final do livro, a respeito em si da doutrina como um todo. Por isso eu acho essencial que a gente conheça Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos. Não existe conhecer Espiritismo sem ler o Livro dos Espíritos, né? Apesar de que alguns temas dentro do livro, na atualidade, né, hoje tenha, digamos assim, complementação na visão, como são as questões das relações da natureza, a formação do globo, algumas coisas mais, que eram ideias primordiais na época, não poderia, digamos assim, que os espíritos romperam o conhecimento de então, do século XIX, metade do século XIX, e de que hoje a gente, com a ciência, o prolongamento em si desses estudos, a gente tem uma compreensão mais larga, mais complementar daquilo que foi elementar naquele momento. Então, eu sempre trago os estudos a partir do Livro dos Espíritos, porque a gente segue uma sequência muito lógica a respeito do que os Espíritos trazem. Era uma preocupação clara de Kardec, muito clara. Então, hoje a gente vai fazer uma viagem dentro do Livro dos Espíritos, partindo do ponto da impermanência e trabalhando a questão da imortalidade. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria fazer ou complementar essa introdução dizendo o porquê que eu escolhi esse tema. O ano passado, e eu acho que eu já falei isso em outro momento, foi um ano em que nós tivemos o retorno de algumas pessoas próximas a nós, à espiritualidade. De forma fatídica, o nosso irmão Rezende. Tivemos um outro amigo nosso também, né, de conhecimento desde a infância, que ocasionado por um câncer também veio a desencarnar, e duas outras pessoas que trabalhavam conosco e que também desencarnaram de forma repentina, né? Inclusive os dois por acidente de moto. E há alguns dias atrás nós tivemos a presença do nosso irmão Evandro, e em menos de 15 dias ele veio aqui falar sobre falecimento, luto, né, imortalidade. E com menos de 15 dias, nosso irmão Evandro, lá de Belo Jardim, também desencarnou de forma natural, né? E outro dia, não sei nem se eu falei isso com a Andréa, né? Outro dia eu conversando com a Andréa em casa, e ela, depois do acontecimento do nosso irmão Evandro, do retorno à parte espiritual, conversando com a Andréa, nós tocamos no ponto da desencarnação, né? E ela chegou a me perguntar se eu desencarnasse, o que é que eu queria que ela fizesse. Eu disse: nada. As coisas estão todas arrumadas. O que eu devo, o que eu tenho paga. Então, se essa preocupação você não tem.
os meus erros me seguem, os seus ficam com você. Se puder queimar, queime. Se não puder, enterre. E basicamente é isso. Fora isso, segue a vida. É assim. Se sucede. E como eu disse em um outro momento, a gente passa e essa nossa existência se transforma em palavras. Verdade? Lembranças e lembranças em palavras. Que tipo de palavra, que tipo de lembrança é essa inter-relação entre nós que vai dizer? Mas a gente precisa, a partir desse pensamento, imaginar. E até eu já fiz isso outras vezes, brincando com vocês aqui. Vocês estão sabendo que vão desencarnar, né? Estão lembrados? Não, sério. Já sabem quando? Não sabem quando. Isso é um grave problema, né? Isso é aquela mesma história de pinha com caroço e jaca com caroço. A fruta é muito boa. Se não tivesse, não é, Geraldo? Se não tivesse caroço em pinha, era um negócio. Aí não era pinha, era atemoia, né? Não tivesse caroço em jaca, também era maravilhoso. Mas é aquela relação. Nós sabemos que reencarnamos, sabemos que vamos desencarnar, mas não sabe como, nem quando. Bom, nós estamos numa sequência lógica. Mas vocês creem em Deus? Vocês têm certeza da existência de Deus? Não tem dúvida nenhuma. Então, com isso, filosoficamente falando, a gente compreende que nós nem teremos a mais, nem teremos a menos. Verdade? Ninguém aqui, ninguém vai receber a mais ou a menos do que merece. Concordam comigo? A crença em Deus como justo, soberanamente bom e justo, baseia-se nisso aí. Nós vamos desencarnar, reencarnamos, vamos desencarnar, não sabemos de que nem como, se a forma for natural ou não, tá? E segue-se o juízo. Pois é assim. Então nós compreendemos a partir daí que essa relação entre aquilo que a gente chama de vida e de morte, ela é muito tênue, né? Ou seja, ela é tão tênue, mas é tão tênue do jeito que a doutrina espírita comprova em seu corpo doutrinário por inteiro de que na verdade não existe essa diferença entre vida e morte, porque a morte não é um estado, é um fenômeno. Vocês compreendem comigo o que eu estou falando? A morte não é um estado. Ninguém está morto. Ninguém. O que existe é vida, só vida. Agora, essa troca de um estado de vida, aí sim, a gente passa pelo fenômeno da morte. Por isso, na doutrina espírita, a morte é tratada não como parte da existência, mas como um fenômeno. Fenômeno, né? Como de cair cabelo, né, Jean? Desse jeito. Fazer o quê? É um fenômeno. Como respirar, né? Como dormir, como acordar, é um fenômeno. Alguns escritores espíritas da antiguidade até relacionavam de que a morte era uma primeira relação de uma visão mais superficial, talvez mais simples de ser compreendida, de que quando a gente dorme, morre um pouco todo dia, né? Clóvis Nunes sempre brincava que ele dizia: Frank, quando você nasce, no outro dia começa a desencarnar. E é uma verdade, né? Quando você reencarna, no outro dia você começa a desencarnar, porque é um estado natural. Kardec diz lá no frontispício do livro, né, que a gente nasce, cresce, né, a gente passa por uma lei, desencarna e renasce e reencarna. É um processo natural do espírito, de todo espírito, seja ele de qual lugar for, tenha ele qual crença que seja, reencarna do mesmo jeito. A justiça divina, ela não vai indagar: você era o que? Era espírita? Então reencarna. Não, você era católico? Não, se não acreditar na reencarnação, não precisa reencarnar não. Vai, olha, essa ida
e essa volta, certo? Ela é um processo natural. Agora, o que a gente precisa compreender, e aí a gente vai entrar um pouco nessa questão da filosofia budista, é esse estado de impermanência, que não é novo, não é um pensamento novo. Heráclito, né, tem uma frase atribuída a Heráclito, alguns dizem que não necessariamente era dele, filósofo grego, mas que veio posterior. Alguns discípulos dele foi quem trouxeram essa frase, que diz mais ou menos assim: quando você entra no rio, você nunca entra no mesmo rio. Isso é uma verdade, né? Quando você entra, você pode estar morando com a sua casinha lá em frente ao rio. Que rio é esse? É o rio tal. Mas todo dia quando você cruza, se você precisar cruzar o rio, todo dia quando você toma banho nesse rio, você nunca toma banho necessariamente na mesma água. Não é verdade? Vai ter uma passagem inteira. Então essa mutabilidade física, né, ela é uma realidade na vida da gente. Então essa impermanência é uma realidade. Agora, o que a gente não pode compreender, e talvez aí haja uma divergência um pouco entre a visão da filosofia budista e da filosofia espírita, e aí a gente tem que fazer a relação, né, agir com um pouco de racionalidade em si a partir da doutrina espírita, é que necessariamente esse estado de impermanência não quer dizer que o que está hoje não necessariamente não tenha que continuar. Vai continuar, só não continua igual. E isso é em qualquer coisa, porque a natureza, ela se transforma. Lavoisier, né, diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso é um estado de impermanência. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Os átomos que compõem o nosso corpo hoje, eles já fizeram a composição de outros corpos. Porque quando a gente vai estudar a massa do nosso planeta, ela não mudou, é a mesma massa. Alguns físicos chegam a realizar cálculos que dizem que se nós fôssemos juntar todos os corpos, isso é um cálculo estatístico de aproximação, é claro e evidente. Se nós fôssemos juntar todos os corpos em uma média de massa desses corpos, de habitantes que já habitaram e desencarnaram no planeta, se não ocorresse digamos assim, esse reaproveitamento natural das coisas, a massa do planeta seria cerca de 5 vezes maior do que é só de corpos. Então, isso é uma comprovação de que na natureza há uma troca contínua e um aproveitamento. Então, aquele átomo que estava na composição de um corpo lá, né, ontem, pode estar no nosso corpo aqui. Então a gente tem átomos que pertenceram a dinossauros, que pertenceram a plantas e por aí vai, necessariamente. Se chupar uma manga do cemitério, a coisa agiliza, né? Se não chupar a manga do cemitério, já fica um pouquinho mais lento esse processo de troca, mas acontece. Isso é uma comprovação da impermanência. Outra coisa, e a gente vai aí alargando esse nosso conceito sobre a impermanência, é que aquilo que a gente pensava ontem, necessariamente não é mais o que a gente pensa hoje. Nós estamos conversando ali, o Sérgio Jabos, nosso irmão, sobre justamente essa sucessão de gerações. Como as coisas hoje são rápidas, não eram tão rápidas, né, algum tempo atrás, e como são rápidas hoje. Mas isso não quer dizer que não aconteceu no nosso tempo, na nossa geração de adolescentes e tal, as mesmas mudanças que ocorrem hoje, apenas não eram, me permitam fazer uma correção, não eram as mesmas, mas aconteceram as mudanças. No nosso tempo não tinha celular, né? A gente não no nosso tempo a gente fazia de tudo para sair de casa. Hoje os meninos as meninas fazem tudo para ficar em casa, porque quando eles estão em casa, eles têm a certeza que tem Wi-Fi, uma internet de alta velocidade, e eles ficam de um quarto para outro conversando entre os irmãos. No tempo da gente, a gente brigava, trocava brinquedo, dava tapa um no outro, se enroletava, daqui a pouco estava na briga de novo, amanhã uma chinelada para cá, uma chinelada para lá. Pronto. Hoje a gente já não tem mais medo, os meninos já não tem mais medo de chinelada. Porque quando minha mãe dizia assim: olha, se eu pegar você, eu nunca fui de levar chinelada. Meus irmãos sim. Mas aí o camarada já fica, hoje não, hoje eu vou tomar o celular de você.
Se você não ficar quieto, eu tomo o celular. O menino fica quieto. Então já não tem mais medo de mula sem cabeça, de saci pererê, da cuca do sítio do pica-pau e por aí vai. Coisa que a gente tinha medo. Os meninos têm medo de ficar sem o celular. A visão deles de mundo é uma visão de mundo totalmente diferente da nossa. As coisas mudam, as coisas passam. Eu até brincava ali que um tio meu nasceu com uma má formação na mão. Vocês veem como é, né? Ele hoje deve ter quase 70 anos de idade. E ele nasceu com uma má formação na mão. E minha mãe me contava que só foram notar 8 dias depois do nascimento dele. Eu falei, como era que podia, mãe? Ela falou, ele era enrolado o tempo inteiro, a gente só tirava a roupinha dele até a cintura para trocar a fralda, fazia o curativo do umbigo e a mãozinha dele tudo dentro de uma luvinha. Então depois de 8 dias, por curiosidade, eu fui lá e tirei a luva dele. Aí eu descobri que ele era aleijadinho. Era o termo, né? Eu falei, poxa, 8 dias depois. Mãe disse que ele não tinha nem aberto os olhos ainda. O menino hoje já nasce com os olhinhos abertos, se brincar, fazendo assim na mãozinha, ó. Não é verdade? Fazendo assim no celularzinho. Infelizmente, né? Mas eu acredito, doutora, que isso deve ter alguma coisa que preste nisso aí. Não é possível, né? Porque a natureza não ia. Então deve sair alguma coisa boa aí. Eu acho que, né? Para os pequenininhos eu acho que não. Pequenininhos eu acho que não. Então, as coisas mudam. É isso que eu quero dizer. O que era ontem não é hoje. E o que vai ser amanhã vai ser diferente de hoje, né? Heráclito até dizia que existia uma certa ideia da dualidade, e os budistas eles trazem isso um pouco para a cultura deles, para a filosofia deles, de que necessariamente eles diziam que tinha que haver a felicidade para poder haver o sofrimento, né? Isso é uma relação que não existe dentro da doutrina espírita, não faz parte da nossa filosofia, mas Heráclito traz isso, os budistas também falam sobre isso na sua filosofia, de que necessariamente você tem que ter sofrimento para poder ter felicidade, tem que ter felicidade para poder ter sofrimento, tem que ter luz para poder ter escuridão, e que no meio dessas coisas nós deveríamos estar em um momento de estabilidade, que quando nós alcançássemos não os extremos, mas estivéssemos no meio, num processo de estabilidade, aí a gente estava espiritualmente bem, né? Espiritualmente bem. Eu concordo em parte, mas a estabilidade, ou aquilo que a gente chama de estabilidade, necessariamente ela não coaduna com a ideia da evolução do espírito espírita, pensamento espírita, tá? Não coaduna, porque é justamente nesse processo de idas e vindas, e no meio disso a erraticidade ou o processo reencarnatório, e daí as provações, as expiações, as missões, que fazem com que a gente, nessas idas e vindas e nesses processos experienciais, a gente possa crescer como espírito. Então, necessariamente, a estabilidade, olha o que eu estou utilizando a palavra, a estabilidade não faria parte, ou não faz parte desse processo do pensamento espírita. O que faz é o equilíbrio. Você fala, não é a mesma coisa, não? Não. Quando você está estável, você está contínuo. Quando você está em equilíbrio, você luta contra o quê? O desequilíbrio. E esses altos e baixos que necessariamente a gente tem na vida de espírito, seja desencarnado ou seja encarnado, né? Às vezes eu acho até que minha mãe era budista e não sabia, porque ela dizia assim, está rindo demais, daqui a pouco vai estar chorando, viu? Não sei se a mãe de vocês dizia isso a vocês, mas a minha me dizia, quem ri demais termina chorando. Está comendo, quem come rindo, morre berrando. Desgraça, né? Você comer rindo, às vezes estava até feliz por causa do comer, e vai morrer berrando. Era uma filosofia meio brusca, mas funcional. Então, somos espíritos, e nesse processo de crescimento espiritual, nos encontramos com esse estado de impermanência e a tentativa contínua de mantermos o equilíbrio. Eu já conversei aqui com vocês, perguntei se vocês sabiam que iam desencarnar, vocês confirmaram, não sabiam o dia nem de quê, estamos todos normais, sabemos também através da doutrina espírita que uma lei natural nos obriga, não, nos possibilita a reencarnação, e que nesse processo de crescimento espiritual a gente encontra o exercício, digamos assim, a maior dádiva
né, divina para nós espíritos, que é o exercício do nosso livre-arbítrio. Ou seja, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente colhe, isso tudo não é fruto do que Teresa plantou para Franklin, é fruto do que Franklin plantou para Franklin. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E uma coisa interessante que eu acho é que Kardec indagou a espiritualidade sobre isso. Kardec indagou a espiritualidade, e a espiritualidade é clara na questão 393 do Livro dos Espíritos, quando eles esclarecem, talvez seja a maior pergunta do Livro dos Espíritos e uma das maiores respostas. A espiritualidade diz a Kardec claramente que é nessas idas e vindas e nesses processos reencarnatórios que nós nos responsabilizamos pelo nosso destino. Ou seja, é um processo de autocondução. Aquela ideia de que alguém morreu por mim, alguém vai fazer alguma coisa por mim, alguém é responsável por mim, alguém, né, não me livrou do pecado, desaparece totalmente na visão do pensamento espírita. Totalmente. Eu sou responsável pelo meu próprio destino. E quando eu compreendo esse processo de impermanência, isso faz com que a gente também aumente, amplie esse horizonte de visão que a gente tem. Até porque a gente já não acompanha a nossa geração, né? Ela não acompanha na mesma velocidade que as crianças de hoje esse processo de transformação. Agora a gente precisa compreender uma coisa que a doutrina espírita preconiza. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, estão lembrados disso? E esse mundo de provas e expiações começa, está lá na Gênesis, no capítulo 18 do livro A Gênesis. Esse mundo de provas e expiações começa a modificar-se. Ele começa a sofrer a modificação para um mundo de regeneração. Mas não é uma mudança física, não é um estado físico, é um estado moral, entendeu? Ou seja, nós vamos reencarnando, outros espíritos reencarnam, e de reencarnação em reencarnação, nós vamos, digamos assim, burilando as nossas questões morais, e de uma encarnação para outra, necessariamente a gente vai melhorando o ambiente. É simples a lei. Desencarna, reencarna, aprende aqui, aprende lá, traz para cá, e aqui a gente pavimenta esse processo de mudança desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí vamos nos fazer uma pergunta: como é que a gente quer melhora sem mudança? Por isso aí a gente começa a compreender que esse estado de impermanência é real. A gente tem que sofrer mudança, é natural, senão a gente não colhe o que é melhor. Então essas perturbações, essas dificuldades da gente compreender as coisas, elas estão dentro de um rol, né, de fatos que fazem com que, não necessariamente, a gente fala muito de o planeta evoluir, mas necessariamente quem tem que evoluir é a gente. Então essas coisas nos rodeiam como espíritos, para que a gente possa daí sim compreender, absorver esses fatos que estão ao nosso redor, que formam essa psicosfera a nível de globo, né? E faz com que a gente projete novos pensamentos, mudanças. Você pode fazer um exercício muito, muito simples. Basta você pensar aí, cada um de nós, um segundo, pensa aí em algo que há 10 anos atrás não existia. Mas eu não estou falando de utensílio não, eu estou falando de pensamento. O respeito, as formas de pensar, de ver, as raças, o gênero, essas coisas todas, elas passaram por uma mudança tão veloz que a gente nem sentiu, mas que estão alcunhadas em uma questão só: nós desenvolvemos respeito. Às vezes a gente não aceita, é normal, cada um tem sua opinião nas coisas, mas necessariamente a gente precisa respeitar. Goste, não goste, aceite, não aceite, mas respeito é base. A gente viu esse exemplo agora dessa semana, a questão do jogador brasileiro lá do Vinícius Júnior, na Espanha, em um país de primeiro mundo,
porque isso aí fez a gente rever o que é primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, e é todo mundo só. Que se diz não racista, mas que se descobriu totalmente racista por um jogo de futebol. Jogo de futebol. O pior não é eles, o pior é a gente, que não se achava racista, que se descobriu que é racista também. O mundo todo é racista, ainda. Esquecem que todos nós nascemos quanto espécie na África. Então, por aí só. Mas vejam, nós mudamos as nossas visões, e quando não mudamos quanto indivíduos, a própria sociedade, por um processo, eu sempre creio e sempre vejo dessa forma, espiritual, dos espíritos, da espiritualidade para a materialidade, nós somos impulsionados a rever os nossos pontos de vista. Um fato como aquele é necessário. Você lembra de Jesus na hora? Jesus diz: há necessidade de que haja o escândalo. Vejam só, há a necessidade de que haja o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo acontecer. Olha só. Aí você fica pensando, há necessidade? Porque esses fatos, eles fazem com que coletivamente a gente mude. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Nós desenvolvemos a empatia, que era um sentimento. O que é empatia? O que é empatia? É quando a gente sente a dor do outro. Nós choramos, nós oramos, nós sentimos remorso, nós sentimos pena, que é um termo utilizado, de pessoas que nós nem conhecíamos, que não tinham muitas vezes no início nem nome, só número, né? Morreu 100, morreu 200, morreu 300, morreu 400, morreu 500. Depois começou o jornal a colocar o nome das pessoas, a fotografia das pessoas, e a gente começou a desenvolver em vez da gente desenvolver essa empatia nos aproximando, foi preciso que a natureza nos distanciasse para poder a gente sentir a falta do outro. Rapaz, a gente até ficava chateado com a visita de fulano. Fulano vem aqui em casa toda semana. Aí a gente passou um bocado de dia sem ir na casa do outro. Mas rapaz, fulano nunca mais veio. Nós desenvolvemos esses sentimentos de ver as coisas com outros olhos. No meio desse processo todo de discussão de impermanência que nós fizemos até agora, a gente volta para a questão da imortalidade, né? E apesar daquela brincadeira inicial, quando eu perguntei a vocês sobre a questão da desencarnação, e para poder a gente ir para a imortalidade, porque a gente esquece necessariamente de que é espírito. Isso é a coisa que a gente mais faz. A gente esquece que é espírito. A gente acha que é corpo. A gente acha que é um corpo que tem espírito. E na verdade é o contrário. Nós somos um espírito que tem corpo. Nós não somos seres materiais que têm experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que passam por experiências materiais, porque os espíritos relatam isso para Kardec. Quando Kardec dialogava com a espiritualidade, lá na casa, geralmente o maior número de reuniões foi na casa do Senhor Pranemason, que era amigo de Kardec, e as filhas do Senhor Pranemason eram as médiuns, né, que psicografavam. Kardec indaga a espiritualidade sobre essa relação, e os espíritos deixam claro: vocês aprendem até na erraticidade, nós aprendemos até na erraticidade e voltamos aqui, porque é aqui, na reencarnação, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, é aqui que a gente experiencia e coloca em prova tudo aquilo que a gente, digamos assim, construiu de personalidade. Então a gente precisa compreender, primeira coisa, para poder falar de imortalidade, a gente precisa compreender de que é espírito, porque corpo, ele passa pelo fenômeno da morte, e é o desligamento do espírito do corpo. O corpo segue esse processo de transformação química, física, e o espírito segue nesse processo de transformação moral. É assim que acontece. Há esse desligamento. A morte necessariamente é um processo de desligamento em que liberta o corpo para o reaproveitamento físico-químico e liberta o espírito para as suas experiências espirituais. E a espiritualidade diz uma coisa bastante interessante a Kardec: na erraticidade. A erraticidade é o momento em que nós não nos encontramos encarnados, é o momento em que nós nos encontramos como espírito. É esse termo que a espiritualidade traz para Kardec, chama de erraticidade.
Nesse momento aí, nós redobramos as nossas condições espirituais e revivemos as experiências de encarnações anteriores. Mas não necessariamente a gente precisa compreender isso. Não são lembranças, eu morei em tal lugar, eu morei em tal lugar, fulano era meu amigo, era meu, não sei o que, o nome da rua era não sei o que, eu era rico, eu era pobre, eu era branco, eu era preto. Não é isso. A gente recobra as questões morais. Porque como espíritos, a gente precisa compreender uma coisa: nós não regredimos. Não regredimos moralmente. Até mesmo aquela ideia da inércia, ela não faz parte da ideia budista da impermanência. Nesse ponto aí também nós não paramos, nós não ficamos inertes. Aquela ideia de que a gente está, parado, evolutivamente, eu parei, agora não estou mais evoluindo, não. Isso não existe. Não existe. É contínuo esse processo. A gente evolui sempre. Então os espíritos diziam a Kardec: nós, quando desencarnamos, redobramos e revivemos todos os ensinos que já tivemos em encarnações anteriores, todas as lembranças de encarnações anteriores, não necessariamente as lembranças físicas, mas as questões morais. Por isso, quando a gente reencarna, a gente tem que reencarnar com esse respaldo, e aí esses ensinamentos se transformam em provas, e a gente, num processo reencarnatório, a gente coloca isso em jogo. Tudo? Não. Porque junto com a imortalidade, a gente precisa, e a compreensão de que somos espíritos, a gente não pode esquecer que também somos eternos. Essa é a parte boa, né? É a parte maravilhosa da coisa. Nós somos eternos. Ou seja, a impermanência faz parte da eternidade, e a mudança também. Ainda bem que a gente muda. Já pensou se a gente não mudasse? Se a gente, digamos assim, continuasse do mesmo jeito sempre? Mas no meio disso tudo, a gente carrega também, dizem os espíritos a Kardec, a questão das paixões. Na questão 228, Kardec indaga a espiritualidade e diz: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? E os espíritos responderam: os espíritos elevados, ao se libertarem do corpo, deixam as más paixões e apenas guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, de outra forma seriam até isso de primeira ordem, ou seja, eles conservam tão forte essa questão das más paixões, que eles colocam isso como a primeira coisa da sua existência. O que é que isso tem a ver com imortalidade? A gente precisa compreender na pergunta e na resposta dos espíritos, de que quando a gente desencarna, a gente leva com a gente o quê? Os vícios, as paixões, as virtudes, certo? Algumas coisas a gente deixa, mas outras não. Quantas vezes a gente não vê espíritos que foram viciados, em drogas lícitas ou ilícitas, quando encarnados na sua última encarnação, que numa reunião mediúnica propriamente dita, a primeira coisa que ele pede é o quê? Me arruma uma bebida. Vocês acham que eles geralmente estão vivendo aonde? No céu? Não, nos bares, junto de pessoas que bebem. Se usaram drogas, junto de pessoas que usaram drogas. Se eram sexólatras, de pessoas que são sexólatras. Porque existe um processo aí chamado de atração. Então precisamos saber que nesse processo de imortalidade, a gente desencarna como um estado natural, passando pelo fenômeno da morte, e que as nossas paixões, as nossas virtudes, os nossos vícios nos acompanham. Então aquela história de dizer assim: fulano, rapaz, ele era ficou bom, depois morreu, ficou bom. Não fica não. Se era, permitam-me o termo popular, se era bom, continua bom. Se era ruim, continua ruim. Se continua para sempre? Não. Outro dia nós conversávamos sobre uma questão de imortalidade com algumas pessoas e sobre a visão da doutrina espírita sobre isso, e elas me perguntaram assim: você acha que Hitler reencarnou?
Eu falei, rapaz, aí a pergunta é um pouquinho difícil, né? Gengis Khan, também não sei. Porque os próprios espíritos responderam a Kardec. Kardec indaga, qual é o tempo que se passa na erraticidade? Variável. Desde algumas horas, olha só, até milhares de anos. Não tem uma relação, né? Na própria doutrina espírita existe uma discussão muito grande sobre quanto tempo passam os suicidas na erraticidade. Aí tem aquela teoria que tentam fazer com que isso se transforme numa teoria estática e diga assim, 200 anos, o tempo que ele ia passar encarnado. Isso é uma teoria estática, porque a gente está mexendo com o maior número de variáveis que existe no universo, que é o que? A mente humana. Você imaginou a quantidade de variável que tem aqui? A gente vê muito o suicida como um desgraçado. É uma ideia muito ligada à questão ainda dos princípios religiosos da igreja. E aqui eu não estou dizendo que se suicidar é bom, não, pelo amor de Deus. Mas é aquela ideia de que o indivíduo suicidoso vai para o inferno. Não existe isso. O indivíduo, o que ele sofre no processo da desencarnação são as questões morais, não são físicas. Aquela impressão que os espíritos relatam sobre o físico não existe porque era do corpo. Aquilo ali está preso aonde? Na mente dele. Então quando um espírito diz, eu estou sentindo a corda no meu pescoço, não tem corda no pescoço dele. E a impressão é a questão moral. Essa é a principal chaga que o indivíduo carrega. E a chaga moral de um não é necessariamente a chaga moral de outro. Nós não podemos pegar a doutrina espírita e transformar ela em clichês, pontos fixos de resposta, porque a gente acha que é espírita e o espiritismo tem resposta para absolutamente tudo. Por isso, se alguém perguntou uma coisa, a gente tem que dar uma resposta. Só dá a resposta se tiver, se não tiver, não dá. Eu lá sei quanto tempo se Hitler já reencarnou, se não reencarnou, se Gengis Khan, não sei, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, mas não importa. Não importa. Sabe por quê? Porque se eles tiverem condição, vão programar as suas reencarnações. Se não tiver, vão reencarnar compulsoriamente. De que forma? Não sei. Da melhor forma possível que a justiça divina encaixar ele para poder ele evoluir. É até melhor, na nossa ignorância espiritual, que a gente reencarne compulsoriamente do que tente programar uma reencarnação. Olha, a gente não programa nem a vida da gente, quem dirá um processo reencarnatório. A gente não programa nem o dia da gente, a gente vive aí, acorda, feito besta e dorme nem cavalo. Deus dará. E aí vai ter um processo, vai ter consciência de preparar um processo reencarnatório. Então carregamos as nossas percepções e precisamos lembrar de que o sofrimento do espírito não é um sofrimento físico, é um sofrimento moral. E aí a gente imagina, né? Quando a gente fala em desencarnação, imortalidade, a primeira coisa que a gente pensa, isso é natural. Se a gente desencarnasse hoje, todo mundo aqui, né? Não fiquem com medo, porque isso não é uma profecia. Mas se a gente desencarnasse todo mundo aqui hoje, a primeira coisa que a gente ia pensar era o que tinha feito ou o que não tinha. Hã? O que não fez. A desgraça do que não fez, o bicho é complicado. Mas a primeira coisa que a gente pensa, se eu desencarnar hoje, e o que eu fiz? E o que eu não fiz? Eu sempre faço uma analogia. A desencarnação, a morte é um fenômeno semelhante a uma viagem. Exatamente igual a uma viagem. Se você tiver a mala pronta, a viagem... Porque se programa a desencarnação, não se programa? Sim ou não? Não estou dizendo que a gente vai se suicidar, não. Estou falando assim que a gente programa a desencarnação. E isso no dia a dia. Engraçado que a gente programa a desencarnação cuidando do corpo físico, né? A gente programa a desencarnação dando mais valor às questões espirituais do que materiais. Isso tudo é programação desencarnatória, não é programação reencarnatória, não. Mas sempre nos acompanha o que foi. Desde
tenho 48 anos e desde 17 anos de idade que eu participo de reuniões mediúnicas, agora menos, bem menos do que mais jovem. E eu sempre escutei dos espíritos o arrependimento do que não tinham feito. Eita, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter dito a fulano que eu amava, mas eu não disse. Eu podia ter dito a cicrano que eu perdoei, mas eu não fiz. Eu podia ter dado mais atenção aos meus filhos, à minha esposa, ao meu marido. É sempre assim. Sempre assim. Porque nós, na verdade, vivemos mais experienciando e organizando e programando a vida encarnada do que a vida desencarnada, né? Essa pergunta, essa conversa que eu tive com a Andréa em outro dia, a gente não, quando ela me fez assim, quando ela tocou nesse assunto, eu digo, pronto, está me agorando, vou morrer. Mas é uma relação direta. Se você desencarnar hoje, não é um fato? Não é a certeza que a gente tem? Está tudo organizado, a mala está pronta, ou vocês vão ser pegos de surpresa? Com certeza nós todos vamos ser pegos de surpresa, mesmo no estado de moribundo e tal, mas a gente ainda, não é hoje não, é amanhã, não é hoje, mesmo vendo o povo desencarnado vindo dizer, olha, mais tarde vem buscar, não é hoje não, deixa para amanhã, aquela coisa toda, mas a gente não, mas vai acontecer, mas a gente sempre é pego de surpresa, porque a gente não se compreende como espírito, tem medo da desencarnação porque não se compreende imortal. Quando eu tinha 17 anos, 15, 16, 17 anos, a gente lá pensa em desencarnar? Não pensa. Mas a desencarnação, ela sempre me acompanhou, né? Com 6 anos de idade, meu pai desencarnou. Eu tinha 6 anos de idade, meu pai desencarnou. Pouquíssimas lembranças de meu pai. Com 17 anos, quando eu imaginei que a coisa ia decolar tudo, meu irmão desencarnou. Tinha 23 anos ou 17, né? E a família grande termina sempre desencarnando alguém. Depois, na madureza, começando 30 e poucos anos, minha mãe desencarna, meus amigos desencarnaram, primos da minha idade, porque a gente, quando é jovem, a gente imagina, não vou desencarnar não, porque eu sou novo. E isso não é uma relação de idade, isso é uma relação de merecimento, de necessidade, de comprometimento, de organização, digamos assim, que a justiça divina nos encaixa. Mas o mais importante de tudo isso é a gente saber e ter consciência de que isso é um estado natural, que aqueles que nos antecederam em um estado natural, o fatídico, mas necessariamente essa relação da existência do fenômeno é um fenômeno natural. Meu pai desencarnou com 56 anos, outra irmã dele com 104. A genética dizia que, olha, você é filho de fulano que teve essa doença, você é filho de cicrano que também teve essa doença. Quando você junta os dois, forma você, então necessariamente você vai ter a doença. Aí vem uma outra parte da genética, depois dos estudos moleculares, chamada epigenética, que diz, realmente, você é filho desse que tem a doença, desse outro aqui que tem a doença, mas não necessariamente você não vai desencarnar ou morrer por causa dessa doença. Meu pai morreu de câncer de pulmão, minha mãe morreu de câncer de pulmão, e eu necessariamente carrego possivelmente esse gene, mas eu não sei se eu vou desencarnar, até porque eu não fumo, por câncer de pulmão. Isso aí, a epigenética, ela estuda quando é que esse gatilho dispara. Aí a gente pega isso aí, traz para o livro dos espíritos, e os espíritos lá no século XIX responderam a Kardec que existe uma questão do merecimento, existe uma questão de uma necessidade. Então, não necessariamente o que seu pai passou, o que sua mãe passou, você terá que passar também, porque isso está relacionado à condição e à necessidade minha como espírito. Minha como espírito. Se for necessidade minha, sim. Se não for, acabou. Não sei se eu vou desencarnar com 56 anos como meu pai, ou se eu vou desencarnar com 104, feito minha tia. Existe uma relação na minha família que de meu pai, entre 50 e 60 anos, se você não desenvolver câncer entre esses 50 e 60 anos, você puxa para os 100.
Eu tenho um irmão meu com 58 anos que está com câncer de próstata. Já tem um outro irmão que passou dos 60. Então esse possivelmente vai empurrado para frente. Mas não é essa a relação da vida, é essa a relação da imortalidade. E a gente precisa compreender que aqueles que nos antecederam num processo natural, que vai acontecer com a gente também, de que eles irão reencarnar e que a gente também, e que a gente carrega nessa mala de ida e nessa mala de volta, que do jeito que a mala vai, a mala vem, viu? O normal é que a mala, quando for, volte mais cheia do que quando foi. Isso nessa relação de troca. Porque a gente vai estar sempre aprendendo e sempre, segundo a justiça divina, sendo colocado diante daquilo que a gente precisa aprender. Porque se não for assim, é castigo. E essa ideia do castigo, ele não coaduna com a bondade de Deus. Se a gente imaginar de que recebe ou que se depara com determinadas situações que, ai meu Deus, isso não era para estar na minha vida, não sei porque aconteceu comigo, olha, volto para as duas mais belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu ainda, leia, que na última palestra eu falei e vou falar hoje de novo. Causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. São duas lições do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fantásticas. Elas nos acordam para a realidade da impermanência e nos acordam para a realidade da imortalidade. E mais ainda para a autorresponsabilização. Quando Kardec comenta com a espiritualidade de que muito daquilo que a gente passa não é um processo reencarnatório, não é o resultado de um processo reencarnatório, mas da reencarnação. Ou seja, não foi o que a gente trouxe de uma vida passada, mas é o que a gente plantou e alimentou nessa vida, nesse momento agora. Nós precisamos ter essa consciência de que é agora o momento que a gente vive realmente que resplandece em si o nosso estado espiritual. Então a gente é aqui agora exatamente o que a gente é como espírito. O corpo necessariamente, ele até pode prender algumas, digamos assim, forças espirituais que nós temos quando nos libertamos do corpo, mas a reencarnação e o corpo não prendem as questões morais. Certo? Não é porque a gente está reencarnado que a gente é mais egoísta, mais vaidoso, mais orgulhoso, não. A gente vai ser a mesma coisa exatamente quando desencarnar. Então, quando reencarna, a gente carrega as mesmas coisas para cá que a gente já tinha. E o exercício do livre-arbítrio nos ensina esse processo de que nós somos responsáveis. Ou seja, eu faço, eu sofro. Não é porque o outro faz que eu vou sofrer. Isso é tão antigo que lá em Ezequiel capítulo 18 eu sempre costumo repetir isso, porque a Bíblia, ela é um livro histórico de longo tempo, talvez o livro de mais longo tempo, né? Porque ela traz de 3.500, mais ou menos 3.500 anos atrás para cá, ou seja, você imagina aí 3.500 anos, né? 1.500 necessariamente entre os primeiros momentos de escrito até o nascimento de Jesus, algumas coisas posteriores como os Atos dos Apóstolos e a vivência e a interpretação em si. Mas lá em Ezequiel capítulo 18, a gente vê na Gênesis a questão do pecado original, e em Ezequiel capítulo 18 a gente diz, não se pode mais utilizar esse provérbio em Israel: os pais comem uvas verdes e os filhos é que lhes botam os dentes. Ou seja, se meu pai comeu uva verde, mas minha mãe, ele que dê conta dos dentes dele, eu vou dar conta dos meus. Aquela ideia de que fulano pecou e eu estou pagando pelo pecado de fulano, isso aí desaparece, não somente dentro da ideia espírita, mas necessariamente lá no próprio Antigo Testamento. Nasce lá e desaparece lá, porque segundo Ezequiel foi Jeová quem disse isso. Então, o que eu queria perguntar é se vocês estão com mais medo ou menos medo de desencarnar. Mais? Menos? Todo mundo? Já estão prontos? Depois de eu passar quase uma hora dizendo a vocês que vocês são imortais, de que a impermanência existe, né? Que o certo é desencarnar, tal, aquela coisa toda, vocês ainda não estão prontos? Não fizeram as malas? Não. Mas vão desencarnar do mesmo jeito, viu? Infelizmente eu tenho que trazer a notícia. Jesus é de uma claridade imensa, e ele fala sobre exatamente isso. Quer dizer, eu estou falando sobre exatamente o que ele falou. Quando ele diz lá que o agricultor plantou,
notou que ia ter uma super safra. Eu acho essa passagem do Evangelho fantástica, né? Que ele nos coloca exatamente no lugar onde a gente deve estar. Ele plantou, preparou a terra, plantou, viu que a colheita ia ser muito grande, ele derrubou os celeiros, refez os celeiros maior ainda, encheu os celeiros com a colheita e foi dormir tranquilo. De noite a morte veio e ceifou a vida dele. Dá para a gente passar um dia inteiro falando só sobre essa passagem do Evangelho. Vejam só, ele preparou a terra. A terra é a vida. Nós estamos aqui preparando a terra. Ele plantou e colheu. Mas colheu tanto do que ele plantou, a fartura ia ser tão grande que ele viu que não dava para armazenar. Derrubou, construiu um celeiro maior ainda e guardou. É o que a gente faz na existência da gente. A gente passa a existência inteira nas conquistas, né, lutando pelas conquistas materiais, que são lícitas e válidas, e tem que ter mesmo, né? Ninguém veio para cá para ficar só orando aos céus, não. A gente veio para trabalhar, faz parte do burilamento e do melhoramento do globo como um todo. Quando a gente trabalha e melhora a vida da gente, necessariamente a gente também melhora a vida de outros. A gente passa a vida inteira construindo esses celeiros, encheu, de noite a morte veio e ceifou a vida dele, ou seja, mostrou a ele que existia uma relação, né, ou uma inversão dos valores reais das coisas. Mas é assim que a gente faz. Eu não sei em que estado a gente está. Alguns de nós estão preparando a terra, outros já plantou, outros já estão colhendo, outros já encheram os celeiros. Não sei. Não importa, não tem relação de idade, não tem relação de irmão, não tem relação de nada disso. Exatamente. Mas é uma coisa que eu queria chamar a atenção, é de que a gente tem que ver a morte não como parte da vida, a gente tem que ver a morte como um fenômeno da vida, e de que a imortalidade nos coloca diante de nós mesmos. Como espíritos, nós precisamos reconhecer, não é conhecer, é reconhecer as nossas potencialidades, né? E a principal delas, a vontade. A vontade, ela vem de uma capacidade inerente ao espírito de exercer o seu livre-arbítrio. Leon Denis fala isso no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A vontade, ela é realmente uma grande potência da alma, mas a gente precisa compreender como ela pode ser exercida. A ideia que eu trouxe essa temática hoje, e a gente programa muito o que é que vai falar, mas termina a gente abrindo a porta e direcionando para o que deve necessitar, que as intuições vão aparecendo, mas o objetivo central permanece, é a gente repensar o nosso estado de vida, compreender a mudança como algo contínuo, permanente, e de que essa mudança, ela faz parte de um processo natural da existência, e que nós somos parte dessa naturalidade. Sendo assim, fazemos parte desse processo de mudança. Então é natural mudarmos o corpo físico, é natural mudarmos a nossa forma de pensar, de ver as coisas, reconhecer os nossos acertos, os nossos erros, mudar de opinião quando for necessário, sustentar e defender as nossas opiniões quando acharmos que elas são válidas, e compreender que essa relação do que é verdade, necessariamente era verdade ontem, mas não é verdade hoje, pode não ser verdade amanhã, porque o absoluto, nós precisamos compreender que só há um, é Deus. Nós não estamos dentro dessa ideia de absoluto, nós estamos dentro dessa ideia de imutabilidade, de compreensão contínua e sempre necessária de renovação. É a ideia principal da nossa discussão de hoje, de abrirmos o horizonte de que a morte é um fenômeno, que a vida é uma realidade, mas que a gente precisa compreender de que essa continuidade, esse estágio de crescimento, ele é tão necessário e real para o espírito como qualquer outra força da natureza, mas a gente esquece. Ou seja, o objetivo de hoje
é nos lembrarmos que somos espíritos e não corpos. Que Deus nos abençoe, ilumine a cada um de nós, que possamos ter sido claros, objetivos, e que tenhamos cumprido esse objetivo maior de colocar na mente de cada um de vocês, encarnados e desencarnados que aqui estão presentes, a ideia de que nós precisamos burilar o amanhã, baseando ele no hoje. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe.